entre ponto e plano. Para conseguirmos inicialmente entender o que é a distância entre um ponto e um plano, eu peguei aqui uma bolinha azul, amassei um papel azul e vamos representá-la, utilizá-la na verdade como um ponto. Vamos tentar imaginar qual é a distância entre essa bolinha azul e o plano aqui da mesa. Então, a distância tem que obrigatoriamente formar 90 graus com o nosso plano. Tomando por base a canetinha, seria mais ou menos dessa forma que poderíamos representá-la. Através desta expressão, já temos, entretanto, o cálculo feito de forma bem direta para a determinação da distância. Então, distância de ponto a plano vai ser igual à própria equação do plano, nós temos aqui em cima, com ax0 mais by0 mais cz0 mais d, onde na própria equação do plano nós vamos substituir, no lugar de x0, y0 e z0, as coordenadas do nosso ponto, ou seja, do nosso ponto P0. E no denominador da expressão, nós temos o módulo do vetor normal ao plano, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Temos ainda outros tipos de cálculo que também envolvem esta fórmula. Temos o cálculo da distância entre reta e plano. Por que ela acaba recaindo na mesma expressão? Porque só existe distância entre reta e plano se a nossa reta, agora representada por essa canetinha preta, for paralela ao plano. Porque se a nossa reta for concorrente, eles terão um ponto de interseção e não existirá distância. Dessa forma, uma reta paralela a um plano, podemos tomar um ponto sobre esta reta e calcular a distância do ponto ao plano da mesma forma como é feita quando trabalhamos com a distância entre ponto e plano. Ainda ampliando um pouquinho mais a utilização dessa fórmula, podemos pensar em calcular a distância entre dois planos, mas novamente, só haverá distância entre dois planos se eles forem paralelos entre si. E dessa forma, eu também posso pegar um ponto de um dos planos e calcular a distância deste ponto até o plano de baixo, por exemplo. E novamente, nós teremos a utilização da mesma expressão. Então, distâncias envolvendo planos sempre terá o uso de uma única expressão. Agora, vamos fazer um exemplo do cálculo de distância entre ponto e plano. Então, acompanhe o exercício. Calcular a distância do ponto P0, menos 4, 2 e 5, ao plano π, 2x mais y mais 2z mais 8 igual a 0. Para podermos fazer esse cálculo, nós precisamos nos ater à fórmula de distância entre ponto e plano. Recordando a expressão, na parte do numerador, nós envolvemos toda a equação do plano. Então, perceba que eu copiei a equação do plano aqui em cima. O 2x mais y mais 2z e mais 8. Já no denominador, nós temos o vetor normal ao plano. O vetor normal ao plano sempre é dado pelos números que acompanham o x, o y e o z na equação do plano. Desta forma, temos 2, 1 e 2. Entretanto, como preciso calcular o módulo deste vetor, precisamos fazer 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado e mais 2 ao quadrado. Nesse segundo momento do cálculo, nós precisamos agora substituir dentro da grandeza x o valor de x do ponto 0, ou seja, menos 4, dentro da grandeza y, o valor 2 do ponto 0 e da grandeza z, o valor 5 do nosso ponto P0. Desta forma, nós ficamos com distância entre ponto e plano igual ao módulo de 2 vezes menos 4, mais 2 vezes 5 e mais 8. Assim, teremos menos 8, mais 2, mais 10 e 8, totalizando aqui em cima, módulo de 12. Já no denominador, nós vamos ficar com raiz de 9, que é 3. Como aqui no numerador nós temos o módulo de um número, o módulo do número 12 é o próprio 12, dividido por 3, ficamos com
4. Então, a distância entre o ponto e o plano π é 4 unidades de comprimento.